Bom, vamos começar lendo uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 17. Apenas um prelúdio de tudo aquilo que nós estaremos vendo aqui, né? Então, aqui são as palavras do Salvador, o Senhor Jesus. Ele disse para os discípulos, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quem salva é quem? É Cristo. Mas ele diz para os discípulos que ele fará os seus discípulos pescadores de homens, né? Parece, assim, lendo o texto superficialmente, rapidamente, que Jesus estaria preparando os discípulos para salvar pessoas. Obviamente, olhando para todo o ensino das Escrituras, né, especialmente no Novo Testamento, Jesus não estava dizendo isso. Podemos afirmar isso com base no contexto do Novo Testamento. Jesus, ele não estava dizendo que estaria ensinando os discípulos a salvar pessoas, mas que estaria ensinando os discípulos sobre como, num mundo hostil como aquele, falar a respeito do testemunho de Cristo. Então, como levar as pessoas a mensagem do Evangelho. É nesse sentido que os discípulos seriam instrumentos da graça de Deus para que pessoas fossem resgatadas. Então, o que nós temos nessa perspectiva nas palavras de Jesus é de um treinamento do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, o que nós podemos aprender e sermos eficazes na tarefa de falar a respeito do testemunho de Cristo. Tá? Então, esta passagem ela é bastante interessante sobre tudo aquilo que nós veremos aqui. E eu estou dividindo esse curso em duas partes. Na primeira, nós nos concentraremos nos aspectos mais teóricos, tá? Uso dos termos, o fundamento bíblico, pressupostos teológicos e focos na evangelização. Aí nós teremos um intervalo e voltaremos e nos concentraremos mais nos aspectos práticos. Como abordar uma pessoa, como comunicar o evangelho à pessoa, qual é o conteúdo que nós precisamos guardar e compartilhar quando estamos evangelizando, e depois algumas dicas sobre evangelização nos lares. O que nós precisamos, os cuidados, o zelo que nós precisamos ter quando nós paramos na porta de alguém na expectativa de adentrar aquele recinto, aquele ambiente, para falar a respeito do Evangelho de Jesus. Então, quanto a esse conteúdo teórico, vamos ver aqui alguns termos que nós precisamos entender. Primeiro, a palavra evangelização, ela é composta por duas palavras, tá? O evangelho e esse sufixo são, que dá aqui ao verbo a classificação de substantivo e invoca um agente causador. Por isso, ele ele indica, né, um agente que executa. Então, evangelização, ele é um ato daquele, leva o foco e a atenção para aquele que está praticando, exercitando este princípio. E aí, além da palavra evangelização, existem outras três palavras relacionadas que nós precisamos entender a distinção de todas elas. Primeiro, evangelho. Tá? Então, a evangelização, ela tem um instrumento, que é o evangelho. Essa palavra aparece 76 vezes no Novo Testamento e tem um sentido de boa notícia. Por que é boa notícia? Porque o homem ele é notificado, ele é conscientizado da sua condição e também da sua própria condenação no pecado. A boa notícia, aí vem a mensagem, ela é uma boa notícia porque ela traz ao homem em estado de eterna condenação, cativado pelo pecado, a notícia de que em Cristo Jesus ele pode ser salvo. Porque em Cristo Jesus o pecado não tem domínio sobre o pecador. Em Cristo Jesus ele obtém a salvação. Em Cristo Jesus ele não está mais envolvido pelas trevas, perdido existencialmente, porque em Cristo Jesus ele então enxerga o caminho que deve seguir. Então o Evangelho ele é uma boa notícia exatamente nesse sentido, de como as pessoas presas, aprisionadas, cativadas pelas trevas, elas então têm a direção e o encaminhamento dado pela graça de Deus. A outra palavra que nós usamos muito dentro desse contexto é a palavra evangelismo, e muitas vezes confundimos evangelização com evangelismo. A palavra evangelismo, ela é
tem um sentido de método, e ela é composta por duas palavras, evangelho, e esse sufixo ismo, que denota sistema, teoria, doutrina, estudo, movimento. Então, evangelismo nada mais é do que um planejamento, do que uma sistematização, do que uma doutrina, do que uma teorização a respeito da prática de comunicar o evangelho. Então, o que nós queremos falar é de evangelização, mas muitas vezes falamos evangelismo. E a outra palavra relacionada com evangelização é evangelista. Então, se o evangelho é o instrumento, o evangelismo é o método, evangelista é a pessoa. Em Atos 21:8, nós encontramos a palavra relacionada com a função. Felipe estava exercendo, cumprindo a tarefa de um evangelista, como diácono. Em Efésios, no capítulo 4, verso 11, encontramos a palavra evangelista dentro do contexto dos dons espirituais. E em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, nós temos tão somente o exercício, a prática, faze o trabalho de evangelista, diz o apóstolo Paulo. O Timóteo, ele era presbítero em Éfeso, e aí Paulo está falando para Timóteo, olha, faze o trabalho de evangelista, ou seja, instrumentalizando o evangelho, leve essa mensagem às pessoas. Então nós temos aqui, dentro da evangelização, essas três palavras relacionadas que nós precisamos compreender bem o significado de cada uma delas. O instrumento, o método e a pessoa, o evangelho, o evangelismo e o evangelista. Então, a evangelização move esses três elementos numa ação harmoniosa. Evangelização combina todos esses conceitos, instrumento, método e pessoa. Então, evangelização é mais completo, tá bom? Tem um significado mais completo. Entender essas palavras é muito importante, visto que nós estamos e fomos vocacionados por Deus a evangelizar, então precisamos saber o lugar de cada uma dessas palavras na compreensão. Vamos agora para a parte de fundamentação bíblica, que é a base, né, o princípio que nos convence de que devemos, sim, compartilhar o evangelho. E eu queria ler a passagem de Gênesis 3, verso 6 ao verso 13. Nessa passagem eu vou chamar a atenção dos irmãos para as três perguntas que Deus fez ao homem quando confrontado no pecado. Em Gênesis 3, verso 6 ao verso 13, nós lemos o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, esta passagem, ela é o primeiro registro da ação divina na relação com o homem após o pecado. Aqui nós temos as reações do homem por causa do pecado e também as reações de Deus a este homem corrompido pelo pecado. E eu fiz questão de destacar como Deus fez essas três perguntas. Primeiro, ele pergunta para o homem: onde estás? Depois, que te fez saber? E aí, tanto para o homem como também para a mulher, a pergunta que Deus fez: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E aí, para a mulher: que fizeste? Então, ele faz a mesma pergunta para o homem e para a mulher.
E todas essas perguntas, elas têm um significado muito importante. Curiosamente, essas perguntas intencionais e estratégicas que Deus fez ao homem após o pecado, elas não foram e elas não poderiam ter sido respondidas adequadamente a Deus. Mas, pastor, nós acabamos de ler que Adão respondeu a Deus dizendo: olha, eu tive medo e por isso eu me escondi. E também lemos no texto, no testemunho bíblico, de que o homem está respondendo à pergunta a Deus, dizendo: olha, a mulher me deu, a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Sim, o homem, nesse sentido, ele respondeu, mas ele, ao mesmo tempo, não respondeu e ele não poderia responder. E nós vamos entender o que eu estou dizendo aqui agora. Porque o homem, corrompido pelo pecado, ele não poderia justificar as suas ações a Deus. É nesse sentido que o homem responde, mas ele não responde e não poderia responder. Porque nenhuma das suas palavras, em reação às perguntas feitas a ele, foram e poderiam ter sido suficientes para justificar o ato de ter desobedecido a Deus. Ele não pôde se justificar. Então, nesse momento, no verso 15, Deus invoca o fiador da criação humana. Ele declara que o descendente da mulher, ele viria em um tempo determinado para pisar na cabeça da serpente e assim neutralizar o seu poder de influência e também as suas obras. Então, somente em Cristo é que nós, lá no capítulo 14 de João, no verso 6, é que nós encontramos as respostas adequadas às perguntas que Deus fez ao homem. E é interessante, a relação, a correspondência é exatamente na mesma ordem. É Jesus que veio na história humana, na plenitude dos tempos, se coloca no lugar do homem e ele responde a Deus no lugar do homem, dizendo, para a pergunta, onde estás? Ele diz, eu sou o caminho. Para a pergunta, quem te fez saber? Ele diz, eu sou a verdade. E para a pergunta, comeste, que fizeste? Ele então responde, ele é a vida. É Jesus quem responde no lugar do homem. É Jesus quem intercede pelo homem. E a resposta de Jesus satisfaz a justiça de Deus na cruz do Calvário. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tomás de Kempis, no livro A Imitação de Cristo, ele diz o seguinte: sem caminho não se anda, sem verdade não se conhece, sem vida não se vive. Eu sou o caminho que deves seguir, a verdade que deves crer, a vida que deves esperar. Eu sou o caminho seguro, a verdade infalível, a vida interminável. Tomás de Kempis, ele está comentando a passagem de João 14, verso 6. Comentando as palavras de Jesus. E o que ele destaca é a suficiência da obra expiatória de Jesus, ou seja, da obra substitutiva de Jesus no lugar do homem. É ele quem responde a Deus, pois o homem não podia responder de modo algum. Então, a pergunta, onde estás, revela o estado de um homem perdido por causa do pecado. A pergunta, quem te fez saber, revela o engano, revela o equívoco, revela a mentira pela qual o homem se comprometeu com a desobediência e com o pecado. E a pergunta que Deus fez, comeste, que fizeste, corresponde às obras, corresponde às práticas que o homem assumiu para si naquela ocasião em desobediência a Deus. Então, por causa das obras do homem, entrou o pecado no mundo. Mas por causa das obras de Cristo, a vida, ela suprimiu, ela substituiu a resposta do pecado, que é a morte, concedendo vida a todos aqueles que creem no seu nome. Então, somente Jesus poderia eficazmente, satisfatoriamente, responder a Deus no lugar do homem.
E aqui algumas passagens que eu quero destacar para cada uma dessas perguntas. Onde estás? Jesus diz, Ele é o caminho. E aí lá em Romanos 5,11 nós lemos, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É por meio, Ele é o meio, Jesus é o meio para obtermos a reconciliação com Deus. Se estávamos e fomos separados da comunhão com Deus por causa do pecado, por meio de Cristo somos novamente reconciliados com Ele. Outra passagem, Hebreus capítulo 10, verso 20, diz, pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o sacrifício do corpo de Cristo representou aqui um caminho, um meio, uma intercessão do homem que estava fora da comunhão com Deus, agora colocado novamente na comunhão com Deus. Para a pergunta que Deus fez, quem te fez saber, Jesus respondeu ser a verdade. E nós temos alguns testemunhos sobre essa afirmação. Em João capítulo 1, verso 14, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se Satanás enganou o homem com palavras, Jesus, sendo o Verbo encarnado, o testemunho vivo, restaura agora a compreensão do homem a respeito de Deus. A mentira, ela causou uma deturpação da compreensão do homem a respeito de Deus. Por isso o homem disse, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Mas em que momento Deus deu ao homem razão para ter medo dele? Se ele estava em comunhão com o homem e este com o Criador. Então, o pecado, ele causou no homem, não em Deus, mudança. E a mudança que o pecado causou no homem, uma das mudanças, aliás, uma das mudanças que o pecado causou no coração do homem, foi uma noção equivocada sobre quem é Deus. E é por isso que até hoje aqueles que são cativados, estão cativados pelo pecado, têm compreensões equivocadas a respeito de Deus. Se as pessoas conhecessem a Deus, elas não viveriam existencialmente as suas rotinas fugindo de Deus. Pelo contrário, elas se renderiam na presença do Senhor. Então, o pecado, ele causa uma distorção na compreensão do homem a respeito de Deus. E aí nós temos muitas filosofias, muitos conceitos e doutrinas que, ao invés de comunicar a verdade a respeito de Cristo, confundem a mente das pessoas quando não as afastam completamente da verdade. Mas Jesus aqui, ele é apresentado como a verdade reparadora, restauradora e reconciliadora do homem para com Deus. Então, Filipe perguntou a Jesus, afirmou para Jesus em João capítulo 14, Senhor, o Senhor fala muito do Pai, mostra-nos logo o Pai e isso vai ser suficiente para nós. E Jesus falou, como você pode falar uma coisa dessa? Quem vê a mim, vê o Pai. Em Mateus capítulo 11, lemos que Jesus é aquele que revela o Pai. É por meio de Jesus que nós conhecemos a Deus e nós vemos a Deus da maneira mais absolutamente pura e santa possível. Porque Jesus é aquele que transmite a realidade, a verdade do próprio Pai a todos nós. Então, se o pecado ele nos afasta da verdade, Cristo restaura a nossa compreensão da verdade a respeito de Deus. Também em João 8,32 lemos, e conhecereis a verdade, veja, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar do engano, de achar que Deus não existe, libertar do engano de achar que Deus não amou a humanidade por meio do seu Filho enviado para morrer na cruz do Calvário, libertar a humanidade
da mentira de que Deus é aquele que aceita a todos indistintamente e que aceita as obras humanas bem intencionadas e realizadas com o fim de justificar a si mesmo. A verdade de Cristo, ela restaura a compreensão humana a respeito da graça de Deus revelada eficazmente através de Jesus para a redenção do homem. Ele é a verdade, a única verdade capaz de libertar o homem do engano. Em relação à terceira pergunta, comeste, que fizeste? E Jesus, então, se apresenta como a vida. Nós temos em Romanos 5,17 o seguinte testemunho. Se pela ofensa de um e por meio de um só, se referindo ao homem no princípio, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, em Cristo, onde reinou a morte, agora superabunda a vida concedida por Deus através do seu Filho. Em Romanos 5,19, nós lemos: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, se referindo a Jesus, muitos se tornarão justos. Se pelas obras do homem no princípio fomos corrompidos pelo pecado, pelas obras de Jesus agora obtemos a vida. Se a morte reinou na humanidade através da desobediência do homem, pecado original, através de Jesus Cristo, a vida agora se torna possível, porque somente em Jesus as obras do homem são superadas, substituídas por aquelas que são justas e perfeitas, as obras do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que obedeceu satisfatoriamente toda a vontade de Deus, que satisfez toda a justiça de Deus, de modo que além de Cristo não há salvação. Além de Cristo não há possibilidade do homem herdar a vida eterna. É somente por meio de Jesus. Por isso Jesus, ele se apresenta no lugar do homem, respondendo a Deus na cruz. Ali ele intercede por nós. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Cristo Jesus. Visto esses fundamentos, nós temos alguns pressupostos ou preconceitos em relação à teologia. O que nós precisamos compreender do ponto de vista bíblico quando nós saímos para compartilhar o Evangelho de Cristo? E aqui existem 5 questões que eu quero destacar. Mas antes, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Até aqui, tudo bem? Vamos seguir então? Bom, primeiro pressuposto que nós precisamos ter a respeito da obra da evangelização, considerando os fundamentos bíblicos que acabamos de verificar. Primeiro é que nenhuma metodologia substitui a ação do Espírito Santo na salvação do ser humano. Então, é algo que nós precisamos, assim, estar bem convencidos quando nós nos envolvemos com qualquer iniciativa de comunicar o Evangelho de Jesus. Tá? Então, a metodologia, por mais bem preparada, planejada, estabelecida que seja, ela não é capaz de efetivamente salvar ninguém. Quem convence não é o evangelista bem preparado. Quem convence é o Espírito Santo. Esta é uma ação divina. É uma ação sobrenatural. A nossa metodologia, e é um dos propósitos nossos aqui, é de estudarmos, de verificarmos métodos, técnicas. E já estamos antecipando que, de tudo que nós veremos em termos de técnicas e de métodos aqui nesta manhã, não tem o objetivo de nos convencer de que, se nós aplicarmos corretamente esses métodos, nós obteremos resultados inevitáveis do ponto de vista espiritual na vida daqueles que ouvirem a palavra da verdade.
Tá? Então, precisamos ficar bem assim, convencidos de que a obra de convencimento é uma obra divina e não humana. Tá? Charles Spurgeon, no livro Manhã e Fim de Tarde ou Noite, né? Nesse livro devocional, ele diz o seguinte: você pode cavar a terra e plantar sementes, mas o que poderá fazer sem a chuva? Como absolutamente indispensável é a bênção divina. Então, precisamos entender a distinção entre o esforço humano e a ação divina. O que determina resultado não é o esforço humano, mas a ação divina, é o esforço divino. Isso precisa ficar bem claro para nós, tá? Então, isso não é desencorajador em relação ao nosso esforço de fazer da melhor forma possível o trabalho da evangelização. Muito pelo contrário, é exatamente porque nós compreendemos que a obra da salvação ela é uma obra exclusivamente divina, segundo a soberania de Deus, é que nós nos motivamos a fazer com excelência o trabalho da evangelização. É esta a nossa motivação. Tá? Então nós fazemos bem feito a nossa tarefa, sabendo que o resultado quem estabelecerá será o Senhor. E aqui vamos recordar lá da passagem de Marcos, no capítulo 1, que eu li no início. Vinde após mim e vos farei o quê? Pescadores. Jesus está considerando o treinamento dos discípulos para o testemunho que eles deveriam dar, com excelência, com eficácia, com fidelidade, após a sua ascensão aos céus. Então Jesus prepara os discípulos, e do ponto de vista humano, os discípulos tinham que estar bem preparados para a obra do testemunho da evangelização que estavam sendo encarregados pelo próprio Senhor Jesus. E desse ponto de vista humano, nós temos que nos preparar para fazer com excelência o trabalho de evangelização, sem, contudo, nos convencer de que, fazendo bem feito o nosso trabalho, as pessoas terão que ser convencidas por nós. Segundo pressuposto, o homem não é salvo por esforço próprio, mas pela graça de Deus somente mediante a fé. Em Efésios 2:8, isso é absolutamente claro aos nossos olhos. O homem, ele não é salvo pelas suas obras, por mais bem intencionadas que sejam essas obras, o homem não pode alcançar a justificação através das suas obras. Por isso foi necessário Jesus ter vindo, se colocando no lugar do homem, respondendo aquelas perguntas no lugar de Deus, no lugar do homem, porque o homem não poderia, pelas suas obras, alcançar a sua própria justificação. Isso é muito importante de entendermos, porque às vezes nós confundimos evangelização com proselitismo. Nós queremos convencer as pessoas a virem para a nossa igreja, porque se elas virem para a nossa igreja, elas estarão salvas. Nós queremos, quando nós abordamos as pessoas, que elas abram mão dos seus hábitos ruins, dos seus vícios. Aí ficamos discutindo às vezes com a pessoa: você tem que largar esse cigarro, você tem que largar essa bebida, você tem que se vestir melhor, você tem que ouvir músicas. E a gente fica tentando convencer a pessoa a ser igual a nós, quando na verdade nenhuma dessas coisas é capaz de confirmar a sua própria salvação. A gente fica discutindo esforço, a gente fica discutindo agenda, a gente fica discutindo disciplinas, e não o evangelho, a boa notícia de que, embora cativada pelo pecado e sob eternas condenações, pela fé e tão somente pela fé em Jesus Cristo, ela recebe, ela não alcança, ela recebe da parte de Deus a justificação dos seus pecados, a conversão dos seus maus caminhos e a vida eterna, a garantida vida eterna, que só por meio de Jesus ela pode receber. Então, é importantíssimo que quando nós vamos evangelizar, não fiquemos naquele momento discutindo disciplinas comportamentais.
Porque não se trata, nesse primeiro momento, de esforços externos, de disciplinas externas e nem de bom comportamento, mas de uma condição espiritual do homem na presença de Deus. Aliás, o sentido primordial da evangelização, ou seja, do ato de evangelizar, é de levar a pessoa a entender o seu estado espiritual diante de Deus. Não diante das pessoas que estão em volta. Porque se eu me comparar com alguns, eu posso chegar a pelo menos duas conclusões. Ou eu estou muito legal, ou eu estou muito ruim. Se eu estou muito ruim em relação ao meu irmão, eu posso concorrer com ele para ser melhor do que ele. Mas nós não estamos falando dessa comparação do homem com o homem. Na evangelização, nós comparamos o homem com Deus. E ele vai entender, o Espírito Santo, que a sua condição, não diante do seu irmão, do seu colega, do seu amigo, dos seus pais, mas a sua condição diante de Deus é a condição de um homem que está em estado de vergonha pelas suas imperfeições, pelos seus pecados, pelos seus desejos perversos, pelos seus pensamentos malignos, pela sua natureza inclinada a fazer aquilo que corresponde à desobediência a Deus. E é por isso que, quando nós, pelo Espírito, somos convencidos disso, nós entramos em desespero e vergonha e nos quebrantamos, nós nos contritamos na presença de Deus, porque percebemos o quanto estamos distantes da verdade, o quanto ofendemos aquele que é absolutamente puro, santo, bondoso, e então nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, na evangelização, nós precisamos estar bem convencidos que nesse ato nós não podemos ficar debatendo disciplinas comportamentais, e sim levar o homem a compreender pelo Evangelho a sua condição diante de Deus, para que entenda que somente através de Jesus ele tem a sua salvação garantida. O terceiro pressuposto que eu quero destacar aqui é a autoridade e a função da igreja. A autoridade e a função da igreja no mundo são limitadas a pregar o Evangelho e não salvar pessoas. Nós não salvamos ninguém e nós pagamos um preço, muito alto por isso, porque nós queremos salvar as pessoas e nós não conseguimos salvar as pessoas. Nós queremos salvar os nossos filhos, queremos salvar o nosso cônjuge, queremos salvar os nossos amigos e parentes, e nós não conseguimos. E não conseguimos mesmo. Porque o ato criacional não pertence ao homem. Somente Deus soberanamente pode nos recriar. Somente o ato soberano de Deus pode nos regenerar, nos fazer nascer de novo. Nós não recebemos da parte de Deus este poder de salvar pessoas. Mas recebemos da parte de Deus, mediante o seu Espírito, poder para falar a respeito de Jesus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Nós recebemos poder do Espírito para anunciarmos o testemunho de Cristo, mas não salvar pessoas. Porque existe apenas um único caminho, existe apenas uma única verdade, e existe apenas uma única vida capaz de salvar o homem, de redimir o homem, de interceder pelo homem. E o seu nome é Jesus. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Há um único que pode salvar o homem, e o seu nome é Jesus. Então, quando nós prepotentemente nos posicionamos na obra da evangelização e tentamos salvar as pessoas, por mais bem intencionados que estejamos, nós queremos que as pessoas sejam salvas, nós estamos ofendendo a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando nós agimos assim, estamos ofendendo a Cristo, porque somente Ele pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. E nós não concorremos,
não disputamos poder com o Senhor Jesus Cristo. Então é importantíssimo entendermos que a nossa tarefa, a nossa autoridade e a nossa função na sociedade, elas estão limitadas a falar. Somente falar. Falar. E pacientemente confiar na obra soberana de Deus, que age por meio da sua palavra, transmitindo a fé salvífica a todos aqueles que Ele deseja salvar. Então nós nos limitamos apenas em falar. Isso é importante, nós veremos aqui mais adiante, porque não podemos voltar para casa frustrados, porque nós não conseguimos converter ninguém. E isso vai confrontar os nossos relatórios quantitativos na evangelização. Porque eles nunca vão falar a realidade. Nunca. Eu e minha esposa, nós tivemos o privilégio dado por Deus de investirmos durante 11 anos na evangelização do Peru. Um dos lugares que nós tivemos a oportunidade de promover a evangelização. Nós treinávamos as equipes e levávamos as equipes todos os anos e durante um mês permanecíamos no Peru e depois voltávamos. Durante esses 11 anos, com o apoio de uma organização dos Estados Unidos, nós conseguimos distribuir mais de 15 mil Bíblias para pessoas que não tinham. Qual é a dimensão desse alcance, dessa distribuição de Bíblias? Nós não temos a menor noção. Não temos como quantificar isso. Eu tenho todos os relatórios de compras de Bíblias, de valores pagos, todos os relatórios detalhados do que foi feito. Mas qual é o alcance dessas Bíblias? Eu até falava muito, que na época que uma Bíblia não alcança uma pessoa, alcança uma família. Então você leva uma Bíblia, nós íamos por uma casa e ali nós perguntávamos para as pessoas se elas, depois de terem sido evangelizadas, se elas tinham Bíblia. Porque depois de terem sido evangelizadas, o nosso estímulo é para que a pessoa ela seguisse lendo a palavra de Deus. Aí era nessa hora que nós, e era desse jeito, era nessa hora que nós descobrimos que a pessoa não tinha Bíblia. E aí perguntávamos, isso fazia parte do nosso treinamento. Por que você não tem Bíblia? Porque às vezes a pessoa não tem Bíblia porque ela não quer saber de Bíblia. Então nós não podemos precipitadamente dar uma Bíblia para uma pessoa que nunca teve interesse em ter a Bíblia. Nós temos que levar a Bíblia para quem quer a Bíblia. E aí as respostas eram variadas. Muitas delas eram, nós não temos condições, eu já ouvi falar da Bíblia, mas eu nunca vi a Bíblia. Gente, aqui no Peru, aqui do lado do Brasil. E aí nessa hora que nós tirávamos a Bíblia da mochila, ela não tinha comunicação visual com a Bíblia, nós tirávamos a Bíblia da Bíblia, não era a Bíblia pequenininha não. Nós comprávamos Bíblias grandes, Antigo e Novo Testamento. E Bíblias até com mapas, tanto em espanhol e para as comunidades quechuas, nós comprávamos as Bíblias da Sociedade Bíblica Peruana na língua quechua. E aí nós dávamos a Bíblia para a pessoa. Nós não cobrávamos um centavo, nós entregávamos a Bíblia como um presente. Isso, irmãos, ao longo de 11 anos, mais de 15 mil Bíblias foram entregues. Agora, qual é a repercussão disso na vida da pessoa ao longo de todos esses anos, com tantas Bíblias distribuídas naquele país? Nós não temos como medir essas coisas. A única coisa que eu tenho, e todos os irmãos que andaram e peregrinaram conosco no interior do Peru ao longo desses anos, temos como certeza de que o Evangelho foi falado. E voltamos para casa satisfeitos. Nós salvamos pessoas? Com certeza não. Não salvamos ninguém. Deus salvou pessoas, se essa foi a vontade dele, Ele salvou. Mas isso é trabalho do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. A nossa tarefa é levar o Evangelho. Oralmente, distribuindo literaturas, usando as nossas redes sociais. Veremos várias coisas aqui ainda nessa manhã. A nossa tarefa é compartilhar o Evangelho. E ficarmos em paz. Porque Deus soberanamente tem poder para quebrar corações. E atrair pessoas para si mesmo. Tá? Então, quarto pressuposto. O meio que Deus instituiu para transmitir a fé redentora ao homem é a pregação do Evangelho. Esse pressuposto é importantíssimo, porque ao invés de ficarmos gastando tempo falando das nossas experiências pessoais, quando estamos evangelizando, e embora isso seja importante, eu vou falar sobre isso mais adiante, ao invés de ficarmos ali debatendo
história da nossa igreja, como a nossa igreja é legal, como as pessoas são receptivas, como a localização ela é ótima, ao invés de ficarmos gastando tempo na hora da evangelização, falando sobre o clima, o sol hoje está ensolarado, né? O dia hoje está muito bonito. Ao invés de a gente ficar gastando tempo falando sobre debates, né? A pessoa você vai evangelizar e aí de repente você começa a debater política, começa a debater as rotinas dela, as opiniões teológicas e divergentes que ela tem, ao invés de estar falando da essência, da condição do homem, do amor de Deus revelado em Cristo para redimir o homem, do plano da vida eterna, da necessidade da pessoa confessar os seus pecados e se arrepender, ao invés de você ficar discutindo o básico, o essencial, você fica discutindo vários outros temas, vários outros assuntos, e isso não contribui para a evangelização. É, na verdade, um desvio de propósito. Você vai conversar com a pessoa e, de repente, a pessoa fala: eu não vou para a igreja porque a igreja é cheia de problema, a igreja abusa da sua autoridade ao ficar coagindo as pessoas a ficar dando dinheiro. Aí você esquece do evangelho e começa a debater sobre a igreja, defendendo a igreja A, acusando a igreja B, e aí a evangelização ela não está acontecendo. E nós temos que ter algo muito bem assentado no nosso coração, que quando nós vamos evangelizar, o nosso foco tem que estar no Evangelho. Nós saímos para anunciar o Evangelho, e é pelo Evangelho, conforme lemos lá em Romanos 10, 9 a 17, que a fé é transmitida para o coração do homem que crê, confessa com os seus lábios e é salvo pelo Senhor. É pela palavra, é pelo Evangelho transmitido com fidelidade que o Espírito Santo age no coração do homem. Então, o meio que Deus instituiu para transmitir a fé salvadora ao homem é a pregação do Evangelho. Eu conheci um missionário que estava indo para o continente africano. Ele estava indo para uma... não vou falar o nome não. Mas estava indo para o continente africano, esse missionário. E aí ele fez todos os cursos preparatórios e tal. E aí ele veio conversar comigo sobre o seu projeto, né? A expectativa talvez de obter algum apoio da igreja, investimento financeiro da igreja. E aí eu fui ouvir esse missionário sobre o seu projeto. O que ele pretendia fazer lá no continente africano. E aí ele foi contar toda a história e eu fiquei observando sobre um projeto de cordas, que faz isso, que estende para cá, que corre para lá, tipo dinâmica, né, que se faz com acampamentos, com jovens. E aí o projeto dele era esse. O projeto dele era esse. Ele ficou o tempo todo falando comigo sobre essa dinâmica com cordas que ia fazer com os jovens e com os adultos lá no continente africano. E eu fiquei esperando ele falar o que ele ia fazer do ponto de vista do Evangelho. Ele não falou do Evangelho. Em nenhum momento ele falou do Evangelho. Ele ficou falando só da dinâmica que ele ia fazer. Eu falei: mas tem um trem errado aqui, ué? Como um bom goiano, tem um trem errado aqui, uai. Cadê o Evangelho? Eu perguntei para ele: mas como que você vai comunicar o Evangelho? E eu vi que quando eu fiz aquela pergunta, ele ficou um pouco constrangido. É como se ele não estivesse naquela hora preparado para me dar uma resposta objetiva sobre como o Evangelho ia ser transmitido. E eu vejo isso com uma certa frequência. É projeto de futebol, é projeto de agricultura. Todas essas coisas são legítimas, são boas e podem ser usadas como estratégias. Mas a finalidade é a transmissão do Evangelho. Sair do Brasil às custas das ofertas dos irmãos, ir para o continente africano ou ir para qualquer parte desse país, para fazer tantas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo não ter ênfase na transmissão do Evangelho, essa missão é questionável. Porque nós não fomos chamados para ensinar pessoas a brincar com cordas. Nós fomos chamados para transmitir a mensagem de que em Cristo Jesus o homem recebe a vida eterna quando ele está escravizado pela morte como resultado dos seus próprios pecados. E se tudo aquilo que nós fazemos não enfatiza a palavra, não enfatiza o Evangelho,
o nosso tempo está sendo perdido com distrações. E nós não fomos chamados para distrair as pessoas da cruz. Nós somos chamados para levar a atenção das pessoas à cruz e não distrair a atenção delas do Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, quinto pressuposto, somente a igreja foi chamada a dar testemunho de Cristo ao mundo. Somente a igreja recebeu esta incumbência dada pelo Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito. Portanto, não pode ser substituída por qualquer outra instituição. Se nós não anunciarmos o Evangelho, irmãos, Deus soberanamente será capaz de, entre aspas, fazer com que pedras clamem. Mas nós seremos, com certeza, disciplinados pelo Senhor pela nossa desobediência. Nós recebemos do Senhor Jesus a autoridade para falarmos a respeito do Evangelho. E somente a igreja tem essa incumbência na sociedade. Ou você está esperando que o governo federal faça isso? Ou você está esperando que a sua empresa, ela existe na sociedade em torno do Evangelho para ensinar o Evangelho? Ou você acha que o sacolão que tem aqui em frente, você for lá, você vai ouvir o Evangelho por parte das pessoas? Não, eles não estão ali oferecendo o Evangelho. Eles estão oferecendo a abobrinha, a manga, o chuchu, a cenoura, está oferecendo a laranja. Eles não estão oferecendo o Evangelho. O único órgão, a única instituição na sociedade, visivelmente falando, que tem essa incumbência é a igreja. Isso compete a nós. É a nossa tarefa na sociedade, de falarmos a respeito do Evangelho de Jesus, de pregarmos a boa notícia, que o homem ele está escravizado no pecado, mas em Cristo ele obtém a sua libertação. Se ele crer na verdade, a verdade é suficiente e eficaz para verdadeiramente o libertar. Só a igreja tem essa incumbência. Essa é uma tarefa exclusivamente nossa. Nem os anjos receberam da parte de Deus esta incumbência. Essa incumbência cabe a nós, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 16, que nem as portas do inferno resistiriam, ele estava falando exatamente, já estava preliminarmente antecipando o avanço da igreja na tarefa e na incumbência de falar a respeito do Evangelho de Jesus. Porque a palavra de Deus é poderosa para romper cadeias na atuação do Espírito Santo. E o inferno, ele não teria portas. Por quê? Porque porta é instrumento de defesa. Porta é instrumento de proteção. Você, quando você sai do seu carro, você fecha a porta para proteger o seu bem. Quando você sai de casa, você fecha a porta da sua casa, o portão da sua casa, para quê? Para proteger o seu bem. Então, muitas vidas estão escravizadas pelo reino das trevas, mas Jesus já nos deu essa palavra de conforto de que o próprio inferno não terá sequer armas de defesa, de proteção contra o avanço da igreja, que instrumentaliza com autoridade o Evangelho, para que as vidas que estão escravizadas no poder das trevas sejam resgatadas pela graça de Deus. Então, quando a igreja avança com esta missão de pregar o Evangelho de Jesus, nem mesmo o império das trevas é capaz de resistir, porque a igreja avança na autoridade soberana do Senhor Jesus Cristo, que declarou ter autoridade nos céus e na terra. E o diabo e os seus anjos não podem nos impedir de avançar. E agora o que nos cabe é de avançarmos como igreja e cumprirmos a nossa missão existencial nessa geração pervertida e corrupta, brilhando como luzeiros neste mundo. Amém? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida?
Se não, vamos avançando. Vamos agora para a última parte aqui daquele conteúdo teórico, tá? Focos na evangelização. Já entramos aqui em alguns detalhes e é importante aqui destacarmos outros, tá? Existem 2 focos na evangelização. Quando você vai evangelizar, você precisa estar atento sobre esses focos. Nós temos o foco que eu chamo de antropocêntrico, e o foco que é teocêntrico. No foco antropocêntrico, o homem está no centro, tá? Por isso, antropos e cêntrico, centro. O homem está no centro. Deus é apenas um coadjuvante. E a evangelização teocêntrica, o foco teocêntrico é Deus no centro, e o homem ele é um coadjuvante. Tudo tem a ver com a finalidade da glória de Deus. Vamos ver os detalhes desses focos aqui. No foco antropocêntrico, o evangelista ele está em destaque, tá? Ele está em destaque. E o que ele faz aqui é a expectativa de que pela sua personalidade, pela sua eloquência, pela sua história de conversão, pelo seu sucesso pessoal na vida acadêmica, profissional e religiosa, pela sua capacidade de influenciar os outros, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio investimento, pela sua própria dedicação, a evangelização ela traz resultados. Então a evangelização ela fica focada no evangelista. A evangelização depende do evangelista, o evangelista é o cara, né? Ele está em destaque na evangelização. É quando ele chama para si a correspondência de que, se a pessoa confiar nela, na pessoa do evangelista, ela então poderá estar segura na vida cristã. É quando o evangelista se coloca como o centro da evangelização. Mas isso também acontece, ainda dentro desse foco antropocêntrico, quando nós levamos a atenção para o evangelizado. Tá? E aí é uma tendência, nós já até falamos um pouco sobre isso, é uma tendência, quando vamos evangelizar, dedicar a nossa atenção ao evangelizado, à pessoa que está sendo evangelizada. E aí nós tentamos convencer a pessoa das suas disposições espirituais, com excessiva confiança em sua personalidade, esperança na sua vontade. É quando a gente olha para a pessoa que está sendo evangelizada e nós estamos comunicando o evangelho, e aí estamos ali naquela expectativa nela, e não em Deus. Nós estamos depositando toda a esperança nela. Nós queremos que ela responda, né, as rotinas que estamos estabelecendo como rotinas capazes de santificá-la e de transformar a sua vida. É quando nós falamos da agenda da nossa igreja, queremos que ela esteja presente nas programações de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo, porque se ela obedecer e atender à agenda da igreja, ela poderá obter, pela sua disciplina, pela sua participação, pelo seu compromisso eclesiástico, certeza de que ela está salva. E até hoje, quantas pessoas não estão na igreja, buscando no seu compromisso com a agenda da igreja, a afirmação e confiança de que ela está salva. Quantas e quantas pessoas, nesse mesmo sentido, por terem deixado de atender à agenda da igreja, elas agora estão certas de que elas não são mais salvas. Porque ao invés de depositar a sua fé e a sua confiança em Cristo, como segurança da sua salvação, como sustentação da sua salvação, da sua vida eterna, ela deposita na igreja ou no evangelista. E aqui nós temos um desvio de atenção em relação aos fundamentos da salvação, aos fundamentos do evangelho. E quando nós levamos a evangelização e nos colocamos como o centro da atenção das pessoas como evangelistas, ou quando nós, como evangelistas, estamos comunicando o evangelho para as pessoas,
estamos falando com elas, mas nós estamos colocando nelas a responsabilidade de, por elas mesmas, pelo esforço delas, responder aquilo que estamos dizendo. Nós estamos fazendo o que chamamos de evangelização antropocêntrica. É o homem colocado no centro e Deus é apenas uma citação aleatória. O foco e o propósito da evangelização, que é a glória de Deus através do seu Filho, que é de levar a atenção das pessoas a Cristo como a nossa única e suficiente salvação, a nossa única esperança. Nós acabamos errando o alvo, porque nós estamos com o foco errado. Agora, o outro foco, que é o foco principal, o foco mais adequado na evangelização, é que nós chamamos de foco teocêntrico. No foco teocêntrico, nós consideramos Deus o agente supremo da salvação e confiamos nele unicamente. Então, quando nós vamos evangelizar, nós não estamos confiando na pessoa que estamos evangelizando. Nós estamos naquela sincera expectativa de que Deus haja, de que Deus faça, de que Deus convença, de que Deus regenere, de que Deus resgate, chame eficazmente essa pessoa. Então, todo ato da evangelização é guiado pela confiança em Deus, não em nós e nem na pessoa a ser evangelizada, mas é em Deus. Muitas e muitas vezes, lá no Peru, nós vimos aquelas casinhas longes, em cima lá do monte, e aí falávamos para os colegas, né? Vamos lá naquela casinha, longe. Talvez nunca o evangelho chegou lá, e lá pode estar uma ovelha perdida da casa de Israel. E lá o Senhor pode chamar pessoas à salvação. Então, nós ficávamos, às vezes, caminhando até 1 hora para chegarmos em determinados locais, nos montes, nessa esperança de que ali Deus soberanamente poderia chamar pessoas para perto de si, transformando suas vidas, suas trajetórias, seus destinos. Então, o que nos motiva, irmãos, não é o nosso vigor físico, não é se a pessoa é inteligente para nos compreender. O que nos motiva é que Deus soberanamente, pela comunicação fiel do Evangelho, pode chamar pessoas, pode transformar pessoas, e essa percepção, esse convencimento, meus irmãos, isso é altamente motivador quando nós estamos com o foco certo. Então nós não desperdiçamos oportunidades. Eu não vou falar com aquela pessoa que está com a cara fechada. Eu vou ser mal recebido. Nesse sentido, você está no foco, e não a glória de Deus. Porque se está com cara fechada, se está sorridente, se está aborrecido, não importa. Porque essa obra, ela é de Deus, ela é divina. Não se trata de nós. E aí nós precisamos agradecer a Deus por não ter nos dado o poder de salvar nenhuma pessoa, né? Porque, meus irmãos, nós certamente daríamos a salvação para aqueles que nos fazem bem, nos tratam bem, mas mandaríamos para o inferno muito facilmente muita gente. Muito facilmente nós mandaríamos para o inferno muita gente. Pisou no nosso calo, nos aborreceu, nos criticou injustamente, ficamos sabendo que revelou algum segredo nosso, para o inferno. Mas não se trata de nós e da nossa justiça, se trata da glória de Deus e da justiça de Cristo. Por isso, o foco certo na evangelização tira o homem do centro e coloca Deus e o seu Filho, o Espírito Santo. As estratégias, nesse sentido, objetivam e promovem a consciência do Evangelho. Então, quando a evangelização ela tem um foco certo, nós falamos do pecado, nós falamos da cruz, nós falamos da necessidade de arrependimento, falamos do céu, falamos do inferno como destinos que estão diante da humanidade. Uma vez alcançados pela morte física, o homem ele tem 2 destinos, ou o céu ou o inferno. E nós, muitas vezes, somos críticos àqueles pregadores simples
que em locais públicos, como em praças, em ruas, em ônibus e metrô, de forma tão enfática diz: você precisa crer em Jesus, senão você vai para o inferno. Nós muitas vezes criticamos esses evangelistas, né, ousados nas ruas, nos locais públicos, mas essa palavra, creia em Jesus, senão você irá para o inferno, ela não é errada. Porque o Evangelho denuncia o pecado, o Evangelho confronta o pecado. O Evangelho, ele chama a pessoa à responsabilidade. Então, não tem como você pregar o Evangelho sem incomodar as pessoas. E outra, se ela não crê em Jesus verdadeiramente, ela será banida da presença de Deus. Isso é sério. Isso é sério. Nós não estamos falando nada de errado. Ele não está falando nada de errado. Talvez a abordagem, né? A abordagem às vezes muito irada, às vezes uma abordagem, às vezes a abordagem inadequada, né? Mas a mensagem não está errada, não. A mensagem é essa mesmo. Tá? A mensagem é essa mesmo. O próprio Jesus disse, né? Que todo aquele que o confessa perante os homens, ele o confessará perante o Senhor. Mas aqueles que o negam perante os homens, ele rejeitará este perante o Pai, inclusive diante dos próprios anjos. Então não tem meio termo. Ou você crê em Jesus e o confessa e será confessado diante do Pai, ou você será rejeitado publicamente diante do Pai e dos anjos. Então isso é bastante sério e está claro na palavra. Tá? No foco teocêntrico, nós testemunhamos a verdade, a vontade e a glória de Deus somente. Então o foco nosso é exatamente esse, é falar do testemunho da vontade de Deus e da glória de Deus somente, e o amor de Deus é o motivo da evangelização. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós amamos o Senhor. Nós não esperamos ser reconhecidos por ninguém, ser recompensados por ninguém, e não queremos ostentar os resultados dos nossos trabalhos perante ninguém. Tudo que nós fazemos porque nós amamos a Deus. Deus, ele nos salvou. Deus, ele converteu o nosso destino da condenação para a vida. E isso, irmãos, é tão maravilhoso. E isso nos dá um sentimento tão intenso de gratidão, de saber, se pudéssemos, talvez, abrir os nossos olhos espirituais e enxergar, irmãos, o que vem por aí. A humanidade está sendo alertada pelos missionários, pelos pastores, por todos aqueles que ensinam o Evangelho. A humanidade está sendo advertida e alertada. Mas se pudéssemos, talvez, abrir os nossos olhos por um instante e enxergarmos o que vem por aí, quando Jesus for revelado nos céus gloriosamente como justo juiz, soberano juiz, que implacavelmente julgará toda a humanidade. Ah, meus irmãos, nós estaríamos ávidos por pregar o Evangelho o mais rápido possível para o máximo possível de pessoas. E nós temos um vislumbre disso, naquela palavra de Jesus sobre o rico e o Lázaro. E o desespero do rico é: me deixe pelo menos voltar então, para alertar os meus amigos, os meus familiares. E Jesus falou: ele já tem uns profetas, já tem profetas e já tem aqueles que ensinam o testemunho, que falam do testemunho, que falam do Evangelho. O que vem por aí, irmãos, eu até de vez em quando falo lá em casa, né? Esse mundo vai tomar um susto quando Jesus aparecer, quando Jesus voltar, vai tomar um susto. Muitos desprezaram essa verdade, muitos subestimaram essa verdade, muitos ignoraram e ignoram essa verdade, mas quando Jesus aparecer, não haverá chance mais para arrependimento e para invocar o nome do Senhor para ser salvo. Agora é hora de julgamento. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente sério. Irmãos, se pudéssemos vislumbrar, e podemos, através do livro do Apocalipse também, o que é a vida eterna com Deus. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas desejamos que estejam conosco na vida eterna? Quantos e quantos? Então, por amor a Deus e por ciência dessas verdades, a nossa motivação aqui é simplesmente falar da palavra de Deus,
é levar adiante o testemunho do Evangelho. Foi para este fim que nós fomos chamados pelo Senhor. E é para esse fim que nós precisamos nos dedicar. Tá certo? Bom, nós nos concentramos aqui no aspecto teórico deste curso, da evangelização. Tá bom? Agora, 10h23, 10h30, nós voltaremos, 7 minutos, o intervalo, porque eu sei que ficar 3 horas sentados, né, e eu 3 horas em pé, cansa bastante. Então, é uma oportunidade para você tomar uma água aí no banheiro, dar uma levantada, dar uma relaxada, e aí exatamente 10h30 nós voltamos com a parte prática, e aí nós vamos concentrar nos métodos, nas técnicas, e vamos abordar questões mais efetivas aqui em termos de abordagem.